Quando falamos sobre riqueza e pobreza, tão logo já pensamos nas diferenças e desigualdades que existe entre um e outro. Sabemos que o conceito de pobreza é um conceito difícil de ser definido por ser subjetivo. Em questões socioeconômicas e análises feitas pelas instituições competentes vão se definir como pobres aqueles que têm determinado número de salários mínimos por mês, ou que a sua moradia tem uma estrutura menor, número de cômodos, enfim, são vários fatores para definição, e aí nós chegamos naquelas classes A, B, C, D e E, que definem então as classes sociais. Mas de forma geral podemos dizer que pobreza é a carência de bens e serviços essenciais para que a pessoa viva com dignidade. Então, existe um versículo na palavra que nos ensina que há algo em comum, que está além dessas definições socioeconômicas que os homens estabelecem nessa terra. Na visão de Deus existe algo em comum entre o rico e o pobre. E está lá em Provérbios 22, versículo 2, dizendo assim que o rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. Isso então nos coloca todos juntos no mesmo patamar. Todos nós somos criaturas de Deus. Então, o rico não é superior ao pobre, o pobre não é inferior ao rico, o rico não é melhor que o pobre não é pior que o rico. Ambos são criaturas de Deus. Deus os ama da mesma forma, os criou da mesma maneira. Independente das condições que vivem nessa terra, ambos vieram de uma mesma origem. A Bíblia fala que o homem veio do pó e vai voltar para o pó. Então, viemos da mesma origem e vamos voltar para o mesmo lugar. Lá em Jó, no capítulo 3, versículo 19, tem uma palavra que diz que existe um lugar onde ambos vão se encontrar e se igualar. Onde o pobre e o rico, o simples e o poderoso, o pequeno e o grande se encontram. E esse lugar é a sepultura. Ali não há diferença, ali não há distinção. Então, se você tem tido condições sociais, financeiras e econômicas privilegiadas, jamais trate o pobre com superioridade, com menosprezo e desprezo. Aliás, a Bíblia manda que a gente socorra aqueles que têm necessidade. Em Provérbios mesmo fala que quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Então jamais oprima o pobre, tire vantagem do pobre, porque ele também é criatura de Deus e é igual a todos que existem nessa terra, na visão de Deus. Não permita que a visão humana influencie o seu olhar pelas pessoas que estão ao seu redor. Tenha um coração aberto e uma mente aberta para enxergar o seu semelhante da mesma maneira que Deus enxerga. Ajude, socorra, alimente, porque é uma criatura como você. Deus te abençoe.